para fazer essa apresentação, e eu acabei com ele focando nesse tema da posição da zona de convergência intertropical, né, os mecanismos de controle e impacto na escala paleoclimática e também nos futuros cenários climáticos, né. É um tema que é de interesse, sobretudo nessa parte mais equatorial do Brasil, né, em função da influência da ITCZ, e é um tema que sofreu uma revolução tremenda com relação ao entendimento do que controla a posição da ITCZ, né, nessas últimas décadas, né. Então, isso aqui faz parte de projetos que eu ando envolvido já há mais de 20 anos, que eu passei a ter um interesse grande em paleoclimatologia, porque a variabilidade climática, se você trata só com dados mais recentes do período histórico, né, de coleta de dados, é muito curto, né? Você não consegue, muitas vezes, entender exatamente se um ciclo é estável ou não é estável, né, se esses ciclos do Atlântico, os ciclos do Pacífico, se eles são regulares ou não, porque as séries são curtas, né? E aí, às tantas, eu me dei conta de que em paleoclimatologia, os métodos para identificação dos chamados proxies, né, dos indicadores do clima do passado, evoluíram muito com relação ao que eu tinha visto, sei lá, 40 anos atrás, que tinha uma resolução muito baixa, né, no temporal, e às tantas eu me dei conta de que você tinha dados com resolução anual, né, principalmente de espeleotemas, né, de estalagmites em cavernas, né. E isso, então, me levou a conversar muito com os meus colegas da paleoclimatologia, lá na Federal Fluminense, lá na própria USP, lá no Sena, lá em Piracicaba, e com isso eu descobri um mundo novo, né, fantástico para você testar hipóteses sobre os mecanismos que controlam a variabilidade climática. Algo que é muito importante também para você poder validar os modelos que são usados pelo IPCC. Tem aquele conjunto de modelos, né, do IPCC, o chamado CEMIP, né, e as tantas, há uns 20 anos atrás, perceberam que seria muito interessante pegar os modelos do CEMIP, e, em vez de olhar para frente, fazer integrações lá do passado, né, e validar com relação aos dados que são estimados via os métodos paleoclimatológicos, né. E esse negócio foi um espetáculo, né? Muita coisa interessante, e você começa a perceber as limitações dos modelos, etc. E hoje eu vou falar essencialmente sobre esses dois lados, a utilização desses modelos no passado e também dar uma pincelada no que acontece aí para frente nesses próximos séculos, né? Então, esses são os 3 projetos principais que eu estou envolvido. Esse Paleoceano é liderado lá pelo pessoal da Federal Fluminense. O INCT Decifrar também é uma parceria entre eu, o Abdel Cifedini, lá do IRD na França, e o pessoal da Federal Fluminense. E o PACMEDI é um projeto mais da FAPESP, envolvendo principalmente o Instituto Oceanográfico lá da USP, e o INPE, e o CPTEC. Então, a ideia é falar sobre alguns princípios fundamentais do que controla a ITCZ, do ponto de vista de balanço de energia, ver essas teorias de como é que andam desenvolvendo, falar um pouco sobre a variabilidade de longo prazo e aí as conclusões no final. Então, para começar a conversa, tem que olhar primeiro para a questão do balanço de energia, né, que você recebe energia do Sol na forma de onda curta, perde em onda longa. Entretanto, se você olha só na superfície da Terra, você tem mais energia solar sendo recebida do que radiação de onda longa emitida, ou seja, a superfície tem um saldo positivo de energia. Na hora que você vai para a atmosfera, é o contrário.
A atmosfera emite mais do que absorve de radiação de onda curta, do ponto de vista estritamente radiativo. Como é que você fecha o balanço? Bom, se a superfície tem um excesso, ela tem que transportar calor para a atmosfera que tem um déficit do ponto de vista radiativo. Como é que é feito esse processo? Através de calor sensível e calor latente. Tá certo? É isso que vai fazer com que o excesso de calor da superfície vá para a atmosfera. Outro ponto fundamental. Se você olha no balanço de energia, a radiação solar, no média zonal do Polo Sul até o Polo Norte, você vê nessa figurinha aqui que o hemisfério sul hoje recebe um pouco mais de radiação solar do que o hemisfério norte. Bom, se recebe um pouco mais, na média anual, isso significa que o hemisfério sul tem que transportar energia para o hemisfério norte, tá? Para equilibrar o sistema Terra como um todo. Essa diferença da radiação depende essencialmente de parâmetros orbitais. Então, se você olhar numa escala de tempo muito longa, da ordem de milhares e milhares, dezenas de milhares de anos, isso aqui pode se inverter, tá? Mas são ciclos muito longos. São os chamados ciclos de Milankovitch, que alteram essa assimetria da radiação entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. Aí, um outro ponto importante. Esse último item aqui. Mais energia solar é recebida na região equatorial que nas latitudes mais altas. Entretanto, isso do ponto de vista de energia de onda curta, solar. Do ponto de vista da onda longa, a perda de onda longa na atmosfera, essa é interessante mencionar que ela é aproximadamente constante com a latitude. Você diria, mas os trópicos é mais quente, o polo é mais frio, deve emitir menos. Porém, tem uma diferença fundamental, que é o vapor d'água. Você tem muito mais vapor d'água nos trópicos do que nas latitudes altas. Então, isso faz com que, na média, a radiação de onda longa que você perde para o espaço seja aproximadamente a mesma aqui no Equador ou lá no polo. Tá? Bom, o resultado disso é essa figurinha aqui de cima. Você tem mais radiação, você tem um excesso de energia na região equatorial e um déficit na região polar. Para você manter o equilíbrio da nossa casa, né, daqui da nossa Terra, você tem que transportar calor, esse excesso da região equatorial, para as latitudes mais altas. Então, a gente exporta nos trópicos energia para as latitudes mais altas. Como é que isso é feito? Parte é feito pela atmosfera, mas uma parte substancial é feita pelos oceanos. Tá? Essa figurinha aqui de baixo mostra o fluxo pela atmosfera e o fluxo pelo oceano. O oceano é o vermelhinho. A atmosfera é o azulzinho. E essas outras linhas aqui são as incertezas que a gente tem em diferentes métodos de estimativa. Um ponto importante é que, perceba o seguinte, na região equatorial, a atmosfera e o oceano transportam praticamente a mesma quantidade de energia. Então, na região tropical, o oceano é fundamental, tá, para resolver esse problema do balanço de energia. E tem um outro detalhe importante, que se você olhar com muito cuidado, aqui perto do Equador, você vai perceber que a linha vermelha, o zero dela não está no Equador. Ou seja, na média global, os oceanos estão transportando calor para o hemisfério sul, do Equador para o Polo Sul no hemisfério sul e do Equador para o Polo Norte no hemisfério norte. Porém, no Equador, na média, você tem um fluxo positivo, ou seja, para o norte. Tá? Agora, você lembra o que eu falei agora há pouco? Eu falei que, do ponto de vista radiativo, o hemisfério sul recebe mais energia. Então, você tem que transportar energia para o hemisfério norte. Tá?
Então, muita gente achava que esse fato do zero do fluxo de calor no oceano não está exatamente no Equador, que isso seria devido exatamente para compensar esse fato de que o hemisfério sul recebe um pouquinho mais de radiação solar do que o hemisfério norte. Porém, vocês vão ver daqui a pouco que tem uma série de problemas com essa hipótese, né? E tem outros detalhes importantes. A atmosfera, como é que ela transporta calor na região equatorial? Bom, a ITCZ, a zona de convergência intertropical, tem um papel decisivo. Tá? A zona de convergência, ela transporta calor de uma forma extremamente eficiente, porque, no fundo, você pega esse excesso de calor aqui de baixo, forma nuvem, libera o calor e exporta essa energia associada ao calor latente na forma de energia potencial lá em cima, através do braço superior da célula de Hadley, né? Então, é dessa forma que a atmosfera transporta energia da região equatorial para as latitudes mais altas. Tá? O oceano vai transportar energia através das circulações oceânicas. Né? Água quente, por exemplo, você tem transporte por norte, mais calor está sendo transportado pela água quente do que embaixo pela água fria. Né? É dessa forma que você consegue fechar o balanço. Outra coisa importante para iniciar essa conversa é que se você pega a posição média da zona de convergência intertropical no globo, essa figurinha de baixo, e aqui a gente tem em cima a distribuição Pacífico, Atlântico, Índico, dos continentes. Se você olha na média zonal, a posição da ITCZ ela está ao norte do Equador. Tá? Na média, em torno de 6 graus norte. Tá? Em alguns lugares, mais que isso, às vezes até um pouco menos. E raramente, mas em alguns lugares fica ao sul, por exemplo, no continente africano. Aqui, às vezes, ela chega ao sul do Equador. Né? No Pacífico, também, às vezes, aparece até uma dupla ITCZ. Então, e no Índico tem uma tremenda variação norte-sul, tá? No ciclo anual. Dá para ver aqui, ó, nessa figurinha, é a posição em janeiro em cima e julho embaixo, né? Vocês vejam que em julho ela está bem mais ao norte, aqui no Atlântico, né, do que em janeiro. Quando chega ali em março, mais ou menos, é o período em que ela está mais ao sul, aqui no Atlântico. E também você observa essas variações bem claras. No Índico, como eu disse, olha a tremenda variação na posição da ITCZ, né, dependendo se você está no verão ou no inverno. Vamos voltar aqui para essa questão do transporte no oceano. O que acontece é o seguinte, você tem a chamada circulação termalina, né, nos oceanos. Essa água quente, aqui em meio laranja, né, ela flui aqui na superfície. No caso do Atlântico, está sempre indo para o norte. Né? Aí, quando ela chega lá perto do Ártico, lá perto da Groenlândia, tem a questão do degelo, né, tem mudanças de densidade, e essa água afunda. Tá? Aí essa água afunda e vem como água fria aqui para o hemisfério sul. Então veja só, você tem água quente indo para o norte e água fria vindo para o sul. Né? E aí você... água quente, na verdade, ela veio entrou no Atlântico Sul, aqui pelas agulhas, né? Passou aqui logo ao sul da África, né? E começa a subir. Aí desce, tá certo? E faz todo esse circuito. No Pacífico também tem essa circulação, né? Só que você tem umas inversões de sinal muito interessantes, e a origem dessa circulação termalina tem dois princípios que daqui a pouquinho eu vou mencionar com mais detalhe. Um é essa questão da mudança de densidade devido ao aporte de água doce, que tem densidade diferente da água salgada, e também tem uns efeitos dinâmicos muito importantes associados aos ventos de oeste aqui no hemisfério sul. Mas tem algo que chama muito a atenção, que é o seguinte: quando você olha para os oceanos separadamente, você tem aqui o fluxo de calor total.
é, por exemplo, a estimativa da reanálise do NCEP. E embaixo é a estimativa do ICMWF. E se você olha, o total é essa curva preta, né? Tá? Com incertezas aqui, que é a linha pontilhada. O Oceano Pacífico transporta calor para o sul, no hemisfério sul, e para o norte, no hemisfério norte. Quando você vai para o Oceano Atlântico, que é a linha roxa, olha só que coisa interessante. O Oceano Atlântico ele está sempre transportando calor para o norte. No hemisfério sul transporta para o norte e no hemisfério norte transporta para o norte também. Ou seja, não tem essa inversão de que os outros oceanos têm. O Índico é um caso meio complicado porque ele termina abruptamente ali na Índia, na Ásia, né? Então ele não chega a entrar dentro do hemisfério norte, né? Significativamente. Mas esse fato do Atlântico é muito interessante, né? E o Atlântico acaba sendo a bomba, né, que mantém toda essa circulação oceânica, tanto no Oceano Pacífico como no Índico. Então, o Atlântico, justamente por ele ser fechado, um oceano fechado, né? Isso não era assim, acho que até há uns 2 milhões e tantos de anos atrás, é que o Oceano Atlântico foi fechado, né? Até esse ponto tinha a passagem pelo istmo ali do Panamá, e o Oceano Atlântico, até este período, 2 milhões e poucos de anos atrás, ele tinha também um comportamento parecido com o Oceano Pacífico, ou seja, trocava de sinal o transporte de calor. Mas na hora que fechou lá o Panamá, aí ele ficou uma bacia fechada, né? E passou a ter esse comportamento. Isso aqui é fundamental para o clima do nosso planeta. Então, o que é essa circulação termalina que mantém essa circulação? Bom, o mecanismo 1 é o resfriamento em latitudes mais altas, né? E isso faz com que a água fique mais densa e afunde, tá? E também o aporte de água doce que vem do degelo. O outro mecanismo está ligado ao estresse aplicado na Antártida, por exemplo. É o único lugar do nosso planeta em que o vento dá. Você não tem continente nenhum bloqueando a circulação. Então você tem ali a passagem de Drake, você tem lá ao sul da África, nas agulhas. Ou seja, os ventos de oeste mantêm uma circulação para oeste. Tá? E aí, devido a balanço de momento, isso faz com que você possa ter uma circulação que a água se afasta da Antártida e com isso tem a subsidência. Tá? Aliás, desculpa, o contrário. Se aproxima da Antártida e aí você tem a subsidência e com isso você mantém a bomba que sustenta a circulação termalina ali na Antártida, além do efeito da temperatura também. Mas no caso da Antártida, esse efeito dinâmico é muito importante. Então tem um efeito mais termodinâmico, que é do resfriamento, e tem esse efeito dinâmico, que é a aplicação do estresse associado à transferência de momento do vento para a água. Outra coisa que a gente sabe é que mudanças portando calor para o norte, tem no Atlântico. Pessoal, bom dia. Provavelmente caiu a conexão do professor Pedro, porque ele está, desde ontem caiu a rede elétrica lá, uma torre,
teve muita chuva, então por isso que está essa oscilação na internet dele. Ele está fazendo via celular, tá? Mas vamos aguardar um pouquinho que em breve ele deve estabelecer. São Pedro? Tá, sim, tá desligado o áudio. Voltou agora? Agora sim, perfeito. Deixa eu ver onde é que parou. Acho que parou nesse slide, né? Não estamos vendo o slide. Não está vendo? Deixa eu. Agora tem que compartilhar. Espera aí. Uma janela. Aqui. Share. Foi no slide 16. É esse, né? Isso. Tá ok. Então, estava falando sobre a história da chamada Atlantic Meridian Overturning Circulation, ou seja, a circulação de recirculação do Atlântico, né? Que transporta sempre calor no oceano para o norte, água quente, né, para o norte e água fria para o sul. E tem uma série de experimentos que foram feitos que o pessoal observou que quando você tinha essa circulação termalina do Atlântico menos intensa, a ITCZ vinha para o sul. Quando você tinha circulação termalina muito intensa, ou seja, transporte intenso de calor para o norte, a ITCZ ia para o norte. Tá? E isso com um impacto significativo no posicionamento da ITCZ. Né? Essa circulação termalina, ela acaba tendo alguma influência também nas temperaturas da superfície do mar no Atlântico Norte. E tem o que a gente chama de Atlantic Meridional Oscillation, né? A oscilação meridional do Atlântico, que você tem estimativas observacionais em função das medidas de temperatura que os próprios navios fazem, né? E se você olha, por exemplo, de 1860 para cá, que tem estimativas em loco, né? Você percebe que você tem ciclos da ordem aqui de uns 80 anos, mais ou menos, 60, 70, 80 anos, pelo menos nesses de 1860 para cá, com alguma regularidade. Teve uma inversão lá para os anos 70, né? E isso teve impacto muito grande, por exemplo, na posição da ITCZ, principalmente ali do lado da África, né? O Saara, o sul do Saara, por exemplo, é muito sensível a esse índice da oscilação meridional do Atlântico. Se você olha para indicativos paleoclimáticos nos últimos 1000 anos, né, você percebe também variações grandes. Né? Por exemplo, no período medieval, você tinha a EMO na fase positiva, bem intensa, pois no período aqui em torno de 1500, 1600, é o que se chama de pequena idade do gelo, com a EMO negativa, né? E de lá para cá teve uma pequena subida, tá? E se você olha, decompõe o wavelet ou o transformado de Hilbert, que é o caso aqui, você percebe que tem um ciclo bem longo, tá? Da ordem aqui de mais de 1000 anos, né? Mas você tem ciclos na faixa de 200 anos, na faixa de 80 anos, ou seja, tem períodos. Esse ciclo de 80 anos, que aparentemente parece muito regular aqui nos últimos 150 anos, na realidade, quando você olha para escalas mais longas, a gente percebe que ele não é tão regular assim. Tá? Então, ele tem oscilações também. Então, vamos olhar de volta aqui a questão do transporte de calor nos oceanos. Né? Então, o nosso foco vai ser olhar para essa questão de qual que é o sinal do fluxo de calor na região equatorial, porque aparentemente isso tem alguma coisa a ver com
com a zona de convergência intertropical. Ou seja, esses experimentos que foram feitos nas últimas décadas indicam que quando esse transporte é menos intenso, né, a zona de convergência vem para o sul. Ok, vamos ver esse negócio então com mais detalhe. Se você faz um zoom, né, você percebe isso claramente, percebe que tem aqui uma mudança na posição, perto do Equador, e a questão é a seguinte: quais são as consequências desse fluxo não nulo de transporte de transporte de calor no Equador? Como eu disse, tem artigos que discutem isso, né? Esse artigo do Schneider, por exemplo, ele identificou que as migrações, né, dessa zona de convergência intertropical tinha alguma coisa a ver com o transporte de calor para o norte na região equatorial. E que isso mudava a dinâmica total quando se integra calor no hemisfério norte, calor no hemisfério sul, que isso tinha uma relação, tá? O saldo, né, de calor em cada hemisfério. Muito do que eu vou falar hoje está ligado a este paper do Marshall, Donoghue e Ferreira, e o Magui. Esse artigo é um marco, tá? Porque é o primeiro que usa dados modernos, atuais, de satélite, principalmente, para fazer o balanço de energia radiativo no nosso planeta. Tá? A gente acha que isso é fácil fazer, não é não. Tá? Você tem as incertezas instrumentais, mudanças de tipo de sensores, então não é nada trivial. E esse pessoal fez um trabalho notável de agregar todas as informações, identificar o viés de cada tipo de satélite, e conseguiram fazer um negócio fantástico. E outra coisa que ajudou muito é também as reanálises boas, né? Com o sistema acoplado oceano-atmosfera. Ele compara o NCEP e o ICMWF, ambos com modelos acoplados, reanálise nos últimos, dos anos 80 para cá. Tá? Então, com esse conjunto da reanálise e com dados de satélite bem corrigidos, você consegue ter uma estimativa mais adequada desse desequilíbrio do balanço energético hemisférico, ou seja, a diferença entre o saldo no hemisfério sul e o saldo no hemisfério norte, para você poder saber quanto você tem que trocar de um hemisfério para o outro para equilibrar o sistema. Parece uma pergunta meio trivial, mas se você olha historicamente, começa a olhar nos papers dos anos 50, por exemplo, para cá, esse fluxo no Equador variou de positivo para negativo. Tá? Ou seja, você olha lá para trás, as estimativas tinham uma incerteza muito grande, chegava até a ter transporte para o sul. Tá? Então, só mais recentemente, nesses últimos 10, 15 anos, é que com reanálises boas e com muita massagem nos dados de satélite, né, é que foi possível ter uma estimativa mais precisa. Então, voltando aqui, nosso foco vai ser entender por que essa zona de convergência tropical fica ao norte do Equador. Se você olha nas teorias tradicionais sobre a posição da ETCZ, sempre até uns 20 anos atrás, só se falava com relação como controle na posição da ETCZ, o fato das águas serem quentes na região equatorial, ou seja, que a ETCZ estava em cima da água quente. Tem esses artigos antigos do Lindzen, do Sobel, e coisas muito mais antigas, que o Rio já falava isso nos anos 40. Tá? Entretanto, essa teoria de que a ETCZ está intimamente acoplada com a água quente, ela começou a sofrer alguns percalços. Né? Tem esse trabalho do Broccoli, 2006, que é muito interessante. Ele fez algumas perturbações em modelos, né, resfriando o hemisfério norte e aquecendo o hemisfério sul. Ou seja, de forma a impor que o fluxo de calor no oceano fosse invertido, ou seja, viesse do hemisfério norte para o hemisfério sul. E quando ele fez isso, a zona de convergência intertropical passou do hemisfério norte para
o hemisfério sul. Tá? Ou seja, ele começou a perceber que não era que o balanço de energia acabava tendo um controle maior do que esse de colocar uma anomalia da temperatura da superfície do mar. A anomalia da temperatura do mar, no fundo, é uma consequência do desequilíbrio do balanço energético. Né? Não é uma causa, né? Como se achava lá atrás. Né? Então, tem vários outros trabalhos. Todos esses aqui sugerem que a resposta da ETCZ depende fortemente na forçante térmica extratropical, ou seja, do balanço de energia. Isso era assim meio vago nessa época, em 2006, 2010, só lá para meados de 2014, 2015, é que veio esse paper do Marshall, juntando com dados de reanálise muito boa, junto com a dados de satélite, e aí ele demonstrou, de fato, que o papel em inglês se chama Oceanic Heat Transport, quer dizer, o transporte oceânico de calor, é o que efetivamente define a posição da zona de convergência intertropical. Tá? O resto é consequência, ou seja, a história da anomalia de temperatura quente na ETCZ é uma consequência desse balanço de energia. O que ele fez? Primeira coisa, ele identificou essa assimetria na radiação do hemisfério norte e hemisfério sul. O hemisfério sul, aqui na caixinha da esquerda, ele recebe um pouco mais de radiação do que o hemisfério norte. 239,1 watts por metro quadrado no hemisfério sul, 238,9 no hemisfério norte. Tá? Isso na média anual. Porém, a radiação de onda longa, o hemisfério norte perde mais radiação para o espaço do que o hemisfério sul. Por que isso? Basicamente porque ele é um pouco mais quente, tem mais continente do que oceano. Tá? Então ele perde mais. Olha, ele recebe menos e perde mais. Isso faz com que exista um déficit, né, da ordem de 0,2 petawatts. Ou seja, aqui tem o hemisfério norte, ele vai acabar tendo 0,2 petawatts a mais de energia do que o hemisfério sul. Veja, isso foi uma revolução danada, porque antigamente o pessoal achava que a radiação de onda curta é que dominava, né? Tá certo? E que explicaria essas diferenças. Mas você tem que olhar também para a radiação de onda longa. E você perde mais radiação no hemisfério norte, tá? E recebe menos. Então isso dá esse desequilíbrio. Se você integra ao longo de todo o hemisfério sul e ao longo de todo o hemisfério norte, você percebe que você tem esse 0,2, né, a mais que entra aqui, e o 0,2 a menos lá no hemisfério norte. Ou seja, tem que passar energia do hemisfério sul para o hemisfério norte. E quanto? Na integral do globo, 0,2 petawatts. Tá? O albedo não é muito diferente. O que é mais diferente entre o hemisfério sul e o hemisfério norte acaba sendo essa história da temperatura em função da distribuição dos continentes. Né? Bom, aí você pergunta, ok, como é que eu resolvo esse problema? Se eu tenho que transportar 0,2? O grande problema é o seguinte, o oceano, você veja, ele está transportando para o norte, 0,2. Deveria transportar 0,2. Porém, se você vai lá e mede quanto é que os oceanos todos, e principalmente o Atlântico, transportam para o norte, dá 0,4, ou seja, o oceano exagera o transporte. E aí ele diz para a atmosfera, eu vou transportar 0,4, eu, oceano. Vire-se, ele diz para a atmosfera. Só que no balanço global tinha que transportar só 0,2. E o oceano transportou 0,4. Ou seja, a atmosfera se viu ali com a responsabilidade de devolver 0,2 petawatts para o hemisfério sul. E aí a atmosfera vai pensar, como é que eu vou resolver esse problema? Né? Eu tenho que transportar 0,2 petawatts do hemisfério norte para o hemisfério sul. Aí a atmosfera pensa um pouco e descobre, puxa, peraí, se eu colocar a ETCZ ao norte, a célula de Hadley vai devolver esse calor para o hemisfério sul e resolve o problema.
Então, esse é, no fundo, de forma bem simplista, o que acontece. Ou seja, nós só temos essa ITCZ ao norte do Equador porque o oceano resolveu trabalhar demais, transportar 0,4. E aí vem uma pergunta, né? Mas será que o oceano sempre transportou 0,4, né? E adiantando a resposta, não. Tá? Já teve períodos em que o oceano transportou menos energia. E aí, obviamente, teve mudanças na posição da ITCZ. E isso é que a gente vai ver nos próximos slides, né? Então, o ponto importante é esse aqui. O fato de que, principalmente, o Atlântico, né, a circulação oceânica termoalina do Atlântico, ela transporta uma tremenda quantidade de calor para o norte. Só o Atlântico é responsável por 0,36 desse 0,4, tá? Ou seja, praticamente a totalidade. Então, esse é o ponto principal. Como eu disse, então, isso é o que está acontecendo hoje. Vamos ver no passado. Bom, no passado você teve mudanças grandes, inclusive mudanças orbitais. O fato de você ter mais radiação solar no hemisfério sul do que no hemisfério norte na média anual é por causa do fato de que o Sol, nós estamos mais perto do Sol no verão do hemisfério sul. Só que se você olhar nessa escala de 100 mil anos, 40 mil anos, você já teve períodos em que a Terra estava mais... o hemisfério sul estava mais longe do Equador no verão. Tá? Ou seja, inverte esse ciclo. Então você tem os ciclos de Milankovitch, excentricidade, a posição do eixo da Terra, né? Tem uma série de ciclos aí que são fundamentais para explicar essas mudanças de posição. Mas tem outras coisas que mudam. Não é só a parte orbital. A quantidade de energia que o Sol emite muda também. Então, você tem períodos em que o Sol teve menor atividade e não, em termos de energia absoluta, até que não é tanto, viu, a diferença. É questão de décimos por cento, né? Alguns décimos percentuais de diferença. Porém, a atividade solar, a história das manchas solares, você muda principalmente a quantidade de energia no ultravioleta. E o ultravioleta, você diria, mas isso é pouca energia? É pouca energia, porém tem um impacto tremendo no nosso planeta, né? Lá em cima, lá na estratosfera. Tá? Você tem o ozônio, né? E o ozônio interage diretamente com o ultravioleta. Então você tem variações significativas do ultravioleta lá na estratosfera em função da atividade solar. E essas mudanças no ozônio, a quebra do ozônio, do O2 mais O, né, dando O3, isso tem libera energia, libera calor. Então você tem uma fonte de calor lá em cima, extremamente importante, que são essas alterações da concentração de ozônio decorrentes da mudança do fluxo solar no ultravioleta. Isso muda os ventos lá em cima. Mudando os ventos lá em cima, isso acaba tendo também algum impacto aqui embaixo. Esse é um assunto que eu ando extremamente interessado. Eu tenho aliás, acabou de ser aceito um artigo sobre esse assunto recentemente. Um pós-doc que trabalha comigo, que a gente vem trabalhando nessa questão da interação estratosfera-troposfera. Tá? Porque é a única forma de você entender esses mecanismos de como é que ocorrem essas interações. E são muito progresso nesses últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5 anos, teve um enorme progresso no entendimento desse acoplamento entre a estratosfera e a troposfera, e é a estratosfera que sente essa variabilidade solar. Né? Isso é uma coisa bem interessante. No IPCC, eu comecei a me interessar isso na época que eu comecei a participar do IPCC, nos anos 90, né? Depois, em 2001, depois em 2007, naquele PCC de 2007 em particular, tem um capítulo enorme do ponto de vista de PCC, né? São mais de 40 páginas
em que aborda exatamente essa importância do acoplamento da estratosfera com a troposfera e os ciclos solares. Porque quando você vai falar sobre aquecimento global, você precisa separar o que é natural do que não é natural, né? Então, os ciclos naturais você precisa entender muito melhor. Isso é uma coisa que no IPCC, já a partir do final dos anos 90, passou a ter uma importância muito grande, né? Porque você precisa atribuir causas às observações do aquecimento, né? Alguém sempre pode dizer, não, isso aí é natural, já aconteceu no passado, coisa e tal. Ou seja, a gente tem que estudar esse tipo de coisa. E isso é algo que eu acho que melhorou tremendamente o nosso conhecimento nessa escala de tempo do IPCC, de 90 para cá, e principalmente do final dos anos 90 para cá. Então, os ciclos solares, você tem o ciclo de 11 anos, você tem ciclos de 22 anos, o Hale Cycle, né? 88 anos, que aparecem em muitos dados, 200 anos, os ciclos de Suez, tem ciclos aí bem mais longos, 2.300, etc. Então, tem um monte de ciclos aí ligados à quantidade de energia que o Sol emite, né, para a nossa atmosfera. E você tem as reconstruções paleoclimáticas. Tem aí os corais, você tem o gelo, né, as bolhas de ar que estão lá dentro do gelo, sedimentos em lagos, no oceano, os anéis de árvore, né, tudo isso aí é importante. E no caso particular aqui da América do Sul, esse pessoal ligado à geologia e geoquímica, por exemplo, o pessoal lá da USP, lá das Geociências, lá no Paraná, o Federal Fluminense, montaram uma rede fantástica de colaboração, inclusive internacional, com gente lá do Peru, da Colômbia, da Venezuela, e isso foi um espetáculo, tá? Esse mapinha aqui mostra a quantidade de dados, né, que a gente tem em diferentes regiões da parte mais tropical do Brasil. E isso vem aumentando ano a ano. Outras coisas importantes é que, veja, a gente já viu que a circulação termalina do Atlântico tem um impacto grande, né? Então, você precisa ver os mecanismos que sustentam essa circulação termalina. Eu falei da história da mudança de densidade da água. Você pode mudar a densidade da água por temperatura ou por aporte de água doce, por exemplo, degelo. Tá? Então, se você tem o degelo, os icebergs vão se formar e, eventualmente, vão se deslocar para latitudes mais baixas, né? E quando eles se deslocam e saem do continente, eles carregam rochas que estão ali naquelas geleiras, né? E quando ele degela, a rocha cai lá no fundo do oceano. E os geólogos, então, começaram a achar rochas que, lá no Atlântico Norte, que tinham vindo lá da Groenlândia, certo? Ou de outras regiões lá do Canadá ou da Europa, né? Da parte norte da Europa. E isso foi um dos métodos que permitiu identificar períodos de degelo. E eles conseguem fazer essas reconstruções, aqui é a escala de 10 mil anos até 60 mil anos atrás, né? E, então, com essas análises não só do resíduo que tem lá no fundo do oceano, mas também de nível de lago e sedimentos em lagos, tem esse lago Cariaco lá na Venezuela, por exemplo, que é um negócio muito famoso, em que você encontra variações abruptas do nível do lago. Como a Venezuela está perto do Equador, então você tem ali um indicativo da posição da zona de convergência intertropical, né? Se o lago está alto, está chovendo muito, se o lago está baixo, está chovendo pouco. E você consegue identificar, nessa curva amarela, excursões, né, do nível do lago Cariaco excepcionais, né? Lá em Bornéu também, tem esse negócio lá que eu mencionei da Groenlândia. Então tem muitos dados. E aqui na América do Sul, você tem uns dados muito bacanas,
que vem de estalagmites, de caverna, né? Porque se chove muito, percola mais água e o estalagmite acaba crescendo mais, né? O Francisco Cruz, colega meu lá da geologia, ele tem trabalhado nisso há um bocado de tempo. Para cima é seco, para baixo é úmido. E esse ponto aqui em cima é aqui no Rio Grande do Norte. Então você percebe claramente que você teve um período úmido, bem úmido, aí no Nordeste, em torno de 6, 5, 4, em torno de 4.000 até uns 12.000 anos, né? Mais recentemente, você está num período mais seco, né? Tem aí, você vai a 20.000 anos, também era mais seco. Tá? E aí, quando começa a degelar, começa a umedecer. Tá? E isso aqui, essencialmente, mantém toda essa umidade, a chuva, né, que tinha nesse período aqui. E se você vai para estações cavernas mais ao sul, até na Bahia aqui, que é esse do meio, esse vermelhinho aqui, também era mais úmido, né? No 6, 7, 8 mil anos atrás. Mas quando você vai lá para o sul, Santa Catarina, por exemplo, você inverte. Tá? Então você tem um dipolo. Ou seja, muita chuva aqui no Nordeste e muito seco aqui no sul. Aliás, lembra alguma coisa, né? Vocês viram a seca que está acontecendo agora lá no Rio Grande do Sul. E mais chuva aí no hemisfério, no Nordeste, né? Então, esse dipolo é uma coisa que, veja, aparece na escala paleo e aparece também na escala mais recente, né? A gente tem esses registros muito claros hoje em dia. Mas e aí, como é que ficam os modelos, né? Essa reconstrução dos modelos. Bom, primeiro a gente tem que ter uma métrica para definir o que é as monções na América do Sul. E métrica também para medir a própria ITCZ, a posição da ITCZ. Tem um índice que foi a Leila Carvalho, que orientou um trabalho muito interessante alguns anos atrás, em que definiu uma componente principal do campo do vento, da precipitação, da umidade, da temperatura, né? O vento em 850, a temperatura em 850, e o primeiro modo, né, a componente principal, é um modo que tem chuva na parte central do Brasil, tem essa extensão para leste, mas é o segundo modo que dá a expansão da chuva em direção a sudoeste, né, aqui no Atlântico, que é o que ela chama de modo Zacas, nas Zacas oceânica. Aqui tem uma extensão que é as Zacas mais continental, né? E você veja que ele troca de sinal aqui no Nordeste, né, esse modo. E se você olha nos modelos lá do PEMIP, né, que é a história os modelos que são usados para o IPCC, mas voltados a integrações para explorar comportamento do clima do passado, né, você tem nessa caixinha aqui na parte central do Brasil, tem vários aqui modelos do IPCC, né, e você nota que se você pega o médio Holoceno, ou seja, em torno de 6.000 anos atrás, comparado com o período histórico, né, mais recente, você tem mudanças não desprezíveis de precipitação. Ou seja, o verão aqui no Brasil Central era mais seco, tá, nesse período. E mais úmido no outono, ou seja, um deslocamento, né, do ciclo anual. E tem um conjunto extremamente interessante, não sei se alguém aí já trabalhou com isso, é o Trace21K. É um experimento que foi feito no NCAR, porque esses experimentos do PEMIP, tá, eles pegam situações fixas do Holoceno, ou seja, 6.000 anos atrás. Então põe o Sol naquela posição que estava no Holoceno, integra o modelo durante uns 500, 600 anos até estabilizar. E aí você tem uma ideia de como é que seria o clima 6.000 anos atrás. Fizeram também para o último glacial, 20.000 anos. Ou seja, pega as condições lá de 20.000 anos, mantém elas fixas, mantém o CO2 fixo, mantém tudo fixo, tá? Integra bastante tempo até o modelo ter um clima estável. Tá? Esse é um tipo de simulação.
O trace é diferente. Ele começa lá em 21 mil anos e vai até o presente, mudando as condições orbitais, mudando a concentração do CO2 e mudando algo fundamental, que é o aporte de água doce lá no Ártico e na Antártida. E você tem estimativas paleoclimáticas em função daquelas pedrinhas que ficam lá no fundo do mar, tá certo? Em função do deslocamento dos icebergs. Isso dá para você estimar quanta água doce entrou no oceano. Ou seja, como se fosse um esguicho, uma mangueira, você está jogando água doce lá na borda do Ártico e da Antártida, né? Esse é um conjunto fantástico, tá? Para você estudar os efeitos do aporte de água doce na mudança da intensidade da circulação termalina. Ou seja, você está alterando a bomba que mantém essa circulação através da injeção de água doce tanto no Ártico como na Antártida. Tá? E esse é o princípio, né, que eu já tinha mencionado. Aquele primeiro modo da Leila, chamado Lisan, que é o das monções, né? Vamos dar uma olhada como é que ele era nos experimentos do PEMIP. E se você olha para os experimentos do PEMIP, aqui na primeira linha é esse modo das monções no verão, tá? O segundo aqui é em 6K, né? E diferentes modelos. Na verdade, aqui são diferentes variáveis, diferentes modelos. A média, né, aqui na primeira coluna, e isso aqui você tem aqui em 6K e 21K. Um ponto importante, se você olha assim, numa figurinha desse tamanho, você não vê grandes diferenças, né? E isso é uma das coisas que me chamou muito a atenção, como esse modo do Lisan, que a Leila introduziu, já há um bom número de anos, mais de 10 anos, é muito robusto. Ou seja, se eu pego essa simulação do PEMIP ou mesmo do TRACE, a estrutura é muito parecida. Tá? E ele é robusto no sentido de que se eu pego segmentos do experimento, também não varia tanto assim a estrutura. Ou seja, é uma métrica, é um metro confiável, ou seja, esse método não muda de tamanho, né? Dependendo da época que eu estou analisando. Então é uma coisa bem bacana para você poder monitorar as mudanças da monção através do coeficiente temporal desse modo. Ou seja, a estrutura espacial do modo ela é consistente no tempo. O que muda é a amplitude dele. Tanto dele como o segundo modo, que é o das ACAS. E outra coisa também que a gente fez, também baseado no trabalho da Leila, é definir um modo para o Oceano Atlântico, para a faixa mais oceânica, né, do Atlântico Equatorial, e aí um modo que representa a ITCZ. E também tem um primeiro modo, que você veja, ele representa 53% da variância. Né? Aí tem um segundo modo que é 30% e um terceiro que é 6%. Ou seja, dois modos essencialmente explicam o comportamento da variabilidade da ITCZ. Tem variação de período de verão, período de inverno, e tem também uma outra coisa importante, que é a mudança desse modo se você vai para o segundo modo. Né? O segundo modo ele começa a ter uma variação leste-oeste maior. O primeiro modo é mais norte-sul e o segundo modo é mais leste-oeste. E tem uma série de trabalhos nessa linha que foram feitos nesses últimos 10 anos para monitorar a posição da ITCZ. Bom, aí a gente usa essa mesma técnica para os modelos. Aqui é para o TRACE, então vai de 21 mil anos para cá. E uma das coisas que chama a atenção, aumentando aqui essa figurinha, é que o primeiro modo, a série temporal do ITCZ, a posição da ITCZ, né? Veja só, olha, aqui é o zero, né? Equador, 20 norte, 20 sul, ou seja, você tem variações espetaculares da ITCZ nesse período, tá? Em que passa de
dessa anomalia que está nessa figurinha aqui à esquerda, essa estrutura espacial, né, trocando de sinal. Tá? Esse período aqui, particularmente esse aqui, em torno de 16 mil anos a 14 mil anos, é um período notável, que é o final do último glacial, tá? Em que a ITCZ teve uma variação muito grande. Aí começou a aquecer, a ITCZ foi mais para o norte, e aí tem o chamado Younger Dryas, que é um período extremamente ativo também, que ocorreu em função de um aporte de água doce hiperintenso no Atlântico Norte, em função do degelo lá na Baía de Hudson, que entrou água diretamente ali na Groenlândia. Isso deu um revertério danado na circulação termoalina, né? E foi o último grande tranco. Aí teve um outro aqui em 8 mil anos, e de lá para cá não tem tido grandes aportes de água doce, né? E isso tem influências em variações das monções na América do Sul, a série temporal do primeiro modo, né, que define as monções, e aqui é o fluxo de água doce que a gente teve. Do hemisfério sul, o mais importante é esse aqui, em torno de 14 mil anos atrás. A maior parte dos outros fluxos ocorreram no hemisfério norte, mas teve esse fantástico no hemisfério sul, né, que dá origem a esse evento aqui, tá, em torno de 13, 14 mil anos atrás. Isso tudo acaba tendo uma importância muito grande na posição do fluxo de calor nos oceanos. Vejam só, o Trace 21K, olhando aqui, olha aqui no Equador, o último glacial, 18K, é a curva azul, tá? E você tinha um fluxo bem intenso para o norte, né? Pega agora o verdinho. O verdinho é durante o Younger Dryas, que é 11 mil anos. 11 mil anos você tinha um menor fluxo. Então, baseado naquela teoria do Marshall, você deve ter nesse período uma ITCZ bem ao sul. E de fato você tem, né? Esse período aqui é uma coisa impressionante, né? Quando você tem variações significativas na intensidade do fluxo e também na posição, né, a intensidade do fluxo total, máximo fluxo, que varia bastante, praticamente o dobro, né, nesse período do LGM, comparado com o Younger Dryas, né, e variações grandes na região equatorial. E aqui essa figurinha aqui é interessante para mostrar a localização no tempo, né. Esse período em torno de 14, que é quando você tem o fluxo na Antártida, que dá origem a essa mudança drástica. O Younger Dryas, que é quando você tem um aporte de água doce lá no Atlântico Norte, em função do degelo no Canadá. E aí esse aqui em torno de 8 mil, e assim por diante. Todos esses períodos acabam tendo um impacto muito grande no clima aqui da nossa Terra, em função do impacto na circulação oceânica, e aí, por sua vez, o impacto na posição da zona de convergência intertropical. E é isso que explica essas mudanças que a gente viu no slide agora há pouco, tá? Tocando aqui para frente, a história da ITCZ, né? Eu tinha mostrado o período de verão, agora é o período de inverno, né? Junho, julho e agosto. E também, você consegue identificar mudanças significativas na posição da ITCZ, tanto do Lisan, que é as monções, e da posição da ITCZ. E tudo isso tem um acoplamento perfeito com o fluxo de água doce e, portanto, com a intensidade da circulação termoalina. Ou seja, o Trace 21K é, sem dúvida alguma, hoje, o melhor experimento, o experimento que nos permite realmente explorar essa ideia que mais recente, principalmente do artigo do Marshall, sobre o controle da circulação oceânica na posição da zona de convergência intertropical. Tá? Eu tenho um aluno, o Igor Stivanelli, que está terminando o doutorado exatamente nesse assunto. Tá? E ele usa
muito o Trace, e um outro experimento mais recente, que tornou-se disponível nos últimos 6 meses, que é um experimento transiente de 8.000 anos para cá. Porque o Trace, ele foca muito aquele período do degelo, Younger Dryas, até aquele de 8.000 anos. De 8.000 para cá, você não tem nada espetacular como aquilo que a gente teve lá para trás. Mas teve algumas coisas interessantes. Então, é como se você fizesse um zoom nos últimos 8.000 e é o trabalho que o Igor está finalizando agora. Então, só que aí você começa a pensar, peraí, eu tenho o Trace, mas eu tenho também outros modelos. Como é que esses modelos colocam onde é que eles colocam a ITCZ, né? Olha só que coisa assustadora. Se você olha nas observações, aqui tem, no período de verão, né, as monções, aqui na América do Sul, a extensão para o mar, para o oceano, das ACAS, né? Aqui a posição da ITCZ, tá? E aí você tem o modelo do NCAR que foi usado para o CEMIP, tá? Olha, ele tem a ITCZ meio dupla, né? Inclusive bota uma ITCZ meio centrada aqui no Rio Grande do Norte, coisa que as observações não mostram. O GIS, olha que horror. O GIS tem 2 ITCZs, chove horrores aí no Nordeste e é seco no Brasil Central. Ou seja, o GIS, entre nós, não dá para usar, né? Tá? Porque ele tem alguma coisa estranhíssima. O IPSL, que é dos franceses, tem uma ITCZ principal, também mais ao sul, parecida com a do NCAR, né? Mas tem dupla também. O CMP, do Canadá, olha só, dupla ITCZ. O MIROC, japonês. O MIROC até que é razoável, tá? O MIROC não é nada mal, tá? O MPI, da Alemanha, olha só, também tem um problema. Olha a ITCZ onde está. Está aqui, ao sul do Equador. O MRI, também japonês, olha só, também uma ITCZ completamente fora do lugar. Gente, essas coisas sempre me impressionaram. Estou envolvido com o IPCC há um tempão e sempre me incomodou essa história. E eu acho que só nesses últimos 5, 6, 7 anos é que a gente começou a perceber que o grande problema nesses modelos é o transporte de calor nos oceanos. Ou seja, eles não têm uma circulação termalina compatível com as observações. Por isso que eles colocam essa ITCZ no lugar errado. Tá? Desses aqui, os melhorzinhos, então, tem esse do NCAR. Esse aqui, talvez, um pouco, né? O do IPSL. E o Trace, na verdade, o Trace é um modelo de baixíssima resolução. Mas olha só, o Trace ele pode não ter a intensidade correta, mas o posicionamento até que não está nada mal. Pra vocês terem uma ideia, ele tem resolução de uns 300, 400 quilômetros, e os outros modelos têm resolução de 150 quilômetros. Mas esse modelo aqui até que não é tão mal. Então, por isso que a gente anda dando bastante atenção a ele, porque pelo menos ele tem uma estrutura que é parecida com as observações, pelo menos com relação à posição da ITCZ, apesar de também ter a ITCZ mais ao sul do que nas observações. Na verdade, todos esses modelos do IPCC, eles têm um viés para o sul da ITCZ. Isso é muito importante, porque a gente tem visto muito trabalho falando sobre mudanças climáticas para o futuro e coisa e tal. Você tem que lembrar sempre que esses modelos têm um viés. Tá? E se colocar a ITCZ mais ao sul, você muda, por exemplo, aquele dipolo, né, entre Nordeste e Sul. Tá? Ou seja, tem efeitos importantes. Então você precisa avaliar com muito cuidado esses modelos com relação ao impacto futuro, tendo em vista esse viés. Dá para você tirar um bocado de informação, por incrível que pareça. Você acha que isso aqui é lixo, né? Quando você vê essas diferenças. Mas olha, não é tão ruim assim. Tá? A variabilidade, até que ele consegue pegar essa questão do efeito da forçante devido ao aquecimento global.
desde que você considere o viés. Isso é muito importante. Você tem que trabalhar sempre com o viés. O viés da ITCZ, nos modelos do CEMIP, tem esse artigo que é muito interessante, né? Todos eles têm esse viés para o sul, tá? E um pouco dependente da época do ano também. E se você olha para as monções no último milênio, também aparecem mudanças significativas aqui na África, tá? Nos modelos futuros, né? Em geral, os modelos do IPCC, quando olham para o futuro, eles colocam uma mudança da ITCZ para o norte, né? E aí você fica ali meio confuso, né? Puxa vida, o que será que está acontecendo, né? Porque com a circulação termalina, né? E aí entra uma coisa muito curiosa. Se você olha para o IPCC, por exemplo, todos os modelos do IPCC apontam uma redução da circulação termalina. Repara isso, ó. Tá vendo? A curva sempre é descendo, né? Para a direita. Espera aí. Mas se a termalina nos modelos do IPCC mostra uma redução da intensidade, e aí eu olho para o paper do Marshall, o paper do Broccoli, eles dizem o seguinte, que se eu reduzir o transporte de calor para o oceano, lembra que o oceano é meio fominha, né? Ele transporta calor demais para o norte. E é por isso que a ITCZ tem que ficar para o norte, para devolver calor para o hemisfério sul. Então, se a ITCZ, se a circulação termalina diminui, a atmosfera não precisa transportar tanto calor para o sul. Então, ou ela fica mais fraca, né? Ou ela vem mais para o Equador. Não tem outra alternativa. Mas os modelos do IPCC apontam, em geral, que a ITCZ vai para o norte. Ou seja, o contrário do que você esperaria. Sabe por quê? Isso é muito interessante. É a fonte de calor associada ao aumento da concentração de gases de efeito estufa. Ele é maior, esse efeito, no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Né? Ou seja, você tem uma fonte de calor no hemisfério norte. Essa fonte extra de calor, que é o fato de você ter mais gases de efeito estufa no hemisfério norte, faz com que a atmosfera continue tendo que mandar esse excesso de calor do hemisfério norte para o hemisfério sul. Então, aí o oceano e a atmosfera combinam. Ok. Então a atmosfera diz assim, ok, então deixa comigo, eu vou transportar calor para o sul. E a ITCZ daí tem que ir mais para o norte, e para poder transportar mais calor através do Equador. Não tem outra forma dela fazer isso. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? O fato de que o global warming, né, o aquecimento global, tende a transportar, a aquecer mais o hemisfério norte, portanto, o hemisfério norte tem que se livrar desse excesso de calor e tem que transferir esse calor para o sul. Um jeito de intensificar, um jeito de conseguir transportar mais calor é intensificar a ITCZ e mantê-la numa posição mais ao norte. Tá? Então, como conclusão, visão clássica, né, da posição da ITCZ baseada na distribuição dos continentes e aquecimento da superfície, né, com a água quente na região equatorial. Isso, os experimentos numéricos que foram feitos nesses últimos 30 anos começam a pôr em dúvida essa teoria clássica da posição da ITCZ. Ou seja, a visão atual é de que essa posição da ITCZ ela é controlada por vínculos associados ao balanço de energia. Esse é o fator principal. E aí entra o papel do oceano. Ou seja, a intensidade da circulação termalina, principalmente no Atlântico, é fundamental para definir a posição da ITCZ. E o fato de que o Oceano Atlântico exagera na dose, ou seja, transporta calor demais para o hemisfério norte. Por que exatamente? Tudo indica que isso está ligado a essa geometria da bacia do Atlântico. Tá? Porque isso não acontecia até o fechamento do Panamá. Quando fechou o Panamá, aí, daí para frente, o Atlântico resolveu transportar muito mais calor para o norte. Não tem nenhum período do ano
que o Atlântico transporta para o sul na região equatorial. É sempre para o norte. E aí tem todo aquele acoplamento com o Índico, da passagem das agulhas, né, que injeta água quente do Índico dentro do Atlântico, tá? Que também, e isso é uma das coisas que com o aquecimento global tende a mudar, por causa da posição e intensidade dos ventos de oeste ali na Antártida, né? A gente observa essa variabilidade da posição da ITCZ na escala paleoclimática, né? Você tem as observações, você tem o Trace 21K, e a coerência entre o Trace 21K e as observações é que eu acho que é fantástico. Apesar do viés que tem o Trace 21K, que também coloca a ITCZ um pouco mais ao sul, consegue reproduzir essas coisas do passado. É isso que me dá confiança em olhar para esses modelos para frente e dizer, olha, é bem plausível, apesar do enorme viés que muitos desses modelos têm, né? O fato de que eles conseguem, em grande parte, reproduzir essas variabilidades climáticas de longo prazo associadas a essas mudanças ligadas ao degelo, etc, etc. E o CEMIP, então, também, como eu disse, não pode esquecer, quem trabalha com CEMIP, cuidado, tá certo? Sempre considere esse viés na posição do ITCZ. Isso tem uma conexão com o fato de que esses modelos do CEMIP não fazem um bom trabalho com relação ao transporte de calor nos oceanos, né? Clima futuro tem esse conflito entre o efeito do degelo e a fonte de calor mais intensa no hemisfério norte, né? E o que acaba levando uma mudança menor na posição do deslocamento da ITCZ do que o esperado se você só olhasse para o efeito da circulação termalina. Tá ok? Espero que eu tenha dado uma ideia, né, dessa evolução, do que aconteceu com o nosso entendimento sobre a posição do ITCZ e essa visão de que os modelos, apesar de terem problemas sérios, né, com relação a viés na posição da ITCZ, apesar disso, eles conseguem reproduzir muita coisa do que a gente observou nesses últimos 21 mil anos. Ok, é isso então.